o protagonista ali, ou se vocês já tinham trabalhado antes, eu não sei a cronologia da gravação. Eu vou de trás para frente, então. O Carlos Moreno é o seguinte: o filme, entre outros temas, fala de capitalismo. E eu fiquei pensando, poxa, quem poderia ser o apresentador disso? Carlos Moreno é um recordista em publicidade no Brasil. Talvez seja a pessoa que mais fez um mesmo comercial no Brasil. É um símbolo da publicidade, né? Você bate o olho nele e se associa ele à publicidade. Aí eu achei, se eu estou falando de capitalismo, vou botar o Carlos Moreno para ser o apresentador. Fora isso, tem uma influência forte no filme de Simpsons. E o Carlos Moreno, agora que ele está um pouco mais velho, ele tem um quê de Sr. Burns. Né? Então, e ele fazendo o filme a sério, ficou uma coisa muito Sr. Burns, assim, quando o Sr. Burns está vendo no monitor o Homer, tal, sádico. Então, foi isso, foi a crítica ao capitalismo / Simpsons. Agora, da onde vem a ideia do filme? A ideia do filme ela surge às avessas, não é tipo, quero falar de um assunto, tive uma ideia de uma trama. Ela surgiu da seguinte maneira: eu precisava fazer um filme. Há anos, há décadas, o que eu mais queria na vida era fazer um filme. Eu tinha dirigido coisas no Canal Brasil, tal, teatro. Era um filme apocalíptico, caríssimo. Vou escrever um daqueles filmes que, em últimos casos, eu faço na minha casa, com dinheiro no bolso, com amigos. E aí comecei a pensar de trás para frente. Bem, na minha casa, então, de repente, o sujeito pode estar no computador, que é uma situação que hoje em dia em casa a gente fica direto, e fui chegando nessa ideia. Eu tinha desde sempre uma vontade de fazer alguma coisa meio além da imaginação, talvez fosse um curta, que fosse uma sociedade onde você escolhe quem merece sobreviver. Aí eu lembrei dessa ideia, juntei com o computador e quando eu vi estava nessa ideia do filme. Mas ela nasceu assim, dos meios de produção. E aí teve uma coisa curiosa nela, que aí eu acho que é o natural de quando você está escrevendo, que eu acho que você, ao escrever, pensa depois no tema. Você vai desenvolvendo e depois você pensar, eu estou falando sobre isso. E aí eu me toquei, estou falando um pouquinho sobre esse país dividido que a gente está vivendo, que eu insisto que não é polarizado o país. Seria polarizado se o Lula fosse igual ao Bolsonaro. Não é. Então não é um polo, é uma divisão. E isso está se refletindo muito no debate na internet. Temos aqui o Jones Manuel, por exemplo, um cara que eu admiro muito, até chamei ele para vir ontem, ele não pôde. É um cara que eu admiro muito e que está muito mais famoso do que era porque está participando de debate. Então acho que isso estava no ar há 3 anos e eu, quando estava escrevendo, isso me imbuiu do espírito da trama do filme. Você está perguntando do Márcio Vitor? Não, mas olha que louco, você me fez pensar numa coisa que eu nunca tinha pensado. Eu conheci o Márcio Vitor por causa do Ceilão. Mas tem quantos anos isso já, Ceilão? Tem 22 anos. Há 22 anos o Ceilão me chamou para fazer uma peça, eu, Márcio Vitor e mais 2 atrizes. Uma peça chamada Como é Cruel. Como é Cruel Viver Assim, que virou um filme da Júlia Rezende. E eu desisti de fazer essa peça porque eu não... É um texto brilhante do Ceilão, só que era um texto que eu lia e entendia a complexidade do humor que ele queria imprimir naquele texto, mas eu não me sentia capaz de chegar naquele lugar. Eu era 22 anos mais novo e a gente estava com o projeto de retomar essa peça agora, né? Ver se agora dá certo. Tá. E eu conheci o Márcio Vitor ali. Então foi uma coincidência. Então aqui temos Yasmine para começar. E vamos anotar aqui. Bom dia, eu sou Yasmine Varisso, do Feito por Elas. E aproveitando que você já falou disso, de pensar em um filme para ser feito em casa, né, pensando nessa lógica de talvez ter poucos recursos, a
A minha pergunta é justamente sobre a parte técnica, porque a minha primeira experiência em set foi gravada dentro de um barraco, no meio de uma ocupação, uma favela lá em Belo Horizonte, onde eu sou. E o nosso grande desafio, principalmente porque eu estava na equipe de arte, o nosso grande desafio era como filmar dentro de um espaço tão pequeno. E eu fui assistindo o filme o tempo inteiro pensando, gente, isso é um cenário, isso é uma kitnet, isso é um caixote, sabe? Como que foi esse ambiente? Aí você vai se sentindo oprimido, então tem algo ali do filme realmente, né? De querer transmitir essa sensação de alguém que está sendo sufocado o tempo inteiro. Mas eu fiquei pensando muito nisso, assim, como que foi essa escolha técnica daquele ambiente e como que foi para trabalhar isso, porque a gente entende que são muitos materiais, né? Entre câmeras, iluminação, mais equipe. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como foi esse processo de, primeiro, escolher esse lugar, né? E, segundo, de desenvolver esse filme nesse espaço tão opressor e tão pequeno. Então, eu estava agora mesmo de manhã falando da diretora de arte do filme, Gabriela Valverde, que fez um trabalho genial, porque aquilo é estúdio. E é tão genial o trabalho dela que ela fez o prédio da frente. Você viu lá, né? Tem a janela e tem o prédio da frente. Aquilo é um paredão de madeira que ela deu um tratamento para parecer concreto. Ela botou uma janela, mas é estúdio. Então, olha que loucura, né? A gente fez esse filme num conforto absoluto, porque ele é todo filmado com ar-condicionado bom, igual aqui do Novo Hotel. Então a gente ficava num conforto absoluto. Depois, quando eu fui fazer o segundo filme, e era todo em locação, não teve uma cena em estúdio, aí a gente entendeu o que é isso que você falou, filmar num barraco apertado e tal. Pô, no segundo, assim, eu sei que o assunto não é o segundo filme, mas eu lembrei agora daquela cena que fizemos, que era um flashback que acontecia na própria cena. Era exatamente isso, era meio que um barracão, que era uma casa de, sei lá, 12 metros quadrados, 20 pessoas ali da equipe apertados, é um inferno isso. E eu não sei se aconteceu com você, mas depois que você passa por isso, ver um filme não é tão gostoso. Porque você vê a cena e pensa, meu Deus do céu, 30 mil pessoas ali atrás suando, e o cara do boom tomando uma bronca que ele fez sombra, não sei o que. É um inferno. É muito duro fazer um filme assim. Mas tem uma coisa bonita nisso, que me lembra sempre, falando muito olhando só para ela, né? Me lembra sempre do final, tem aquele filme Hearts of Darkness, que é o making of do Apocalipse Now, que eu acho melhor que Apocalipse Now. Eu vejo aquilo todo ano e sempre... Fez uma carinha que discordou, mas é porque... Não, tudo bem. Mas é porque, antes de fazer um filme, eu vejo aquilo, porque aquilo é muito inspirador. É um filme da Eleanor Coppola, que é a mulher do Coppola, mostrando o processo dele. Ele engorda e emagrece 7 vezes ao longo do filme. E a obsessão de um cineasta. E no finalzinho ele fala uma coisa linda, que ele fala que o cinema só vai ser arte no dia que uma dona de casa de Ohio puder fazer um filme. E a gente chegou nesse momento. Hoje, com um celular, faz um filme, joga no YouTube e vira Backroom, por exemplo, que é um filme de um menino com um celular, entendeu? Então a gente finalmente chegou no momento onde o cinema pode ser arte nesse sentido, né, da produção. Mas é um inferno filmar num lugar apertadinho, né? Lembra desse dia? 40 graus em Ramos. Explica pra galera o que significa Ramos, porque a galera aqui, não sei se tem alguém do Rio aqui. É quente. Ramos é assim, é Recife no aquecedor. Recife perto de Ramos é neve. É isso, Ramos. Agora, Ceilão, eu não estou lembrado, era estúdio, mas as paredes não saíam, né? Ou saíam? 2 saíam. Ah, 2 saíam. Porque eu lembro que a gente estava sempre mesmo na sensação do apartamento. E esse foi o Mas desafio. não tinha aperto, né? Construir o tamanho para parecer pequeno, mas ficava dória. Não era pequeno, cara. Mas eu não entendi a história do ar-condicionado que você falou. Foi de boa. Ah, não, é porque como era tudo em estúdio, Ah. o ar era tipo o estúdio da Xuxa, aquele ar fortíssimo, e a gente ficava muito confortável dentro dele, porque normalmente em locação assim, é um forno, e pro ator então é pior ainda, porque às vezes na cena, o Caco fez Olga, né? O Caco pode contar o que é isso, fazer uma cena que está nevando, só que você está filmando numa fábrica no interior do Rio, né?
Vocês tinham ar-condicionado em Ramos. Não. O Ramos é o segundo filme. É outro filme. E aí é tudo locação. Tá. A gente só teve ar-condicionado no Resta 1. O único filme gostosinho que eu fiz mesmo foi Resta 1. Foram O 10 resto é dias. sofrimento. 10 dias, né? 11 se a gente contar que teve um dia que a gente filmou só os participantes dos debates. Então, de filmagem mesmo, a gente fez em 10 dias o filme. Oi, gente, bom dia. Adriano do Portal Metrópolis. Ontem eu não queria ser a pessoa, né, que na segunda pergunta já pulou pro final, mas estamos aqui nesse papel. Ontem eu estava falando com o Caco. De que o filme é a jornada do vilão, né? De que, como esse cara que você super simpatiza, no final é uma coisa até meio The Wall, o Pink, quando no final ele raspa o cabelo e vira o ditador, é quase a mesma coisa ali do Álvaro. E uma coisa que, né, depois eu fiquei pensando é que a gente não tem o final da esposa dele. A gente sabe que ela fez a cirurgia e que o amigo no hospital vai dar um jeito, mas a gente não sabe para onde ela vai, para onde ela vem, se deu certo, se não deu certo. Então eu queria saber como é que foi para vocês pensar nesse final em que a gente vê que o mal venceu, que o Álvaro sucumbiu para o sistema, mas a esposa dele, que era a grande motivação, você não sabe, ela fica ali para escanteio e não tem uma conclusão. Eu queria saber como é que vocês fizeram, assim, qual foi o pensamento de vocês, de o que mostrar e o que não mostrar nesse final? Na verdade, assim, é isso mesmo. Eu resumiria, quer dizer, não resumiria sim, mas eu já resumi em conversas, assim, quando você tem que contar rápido para alguém do que se trata o personagem, é um Joker bolsonarista, né? Porque o Joker é isso, é a ascensão de uma pessoa excluída que vai ganhando voz na sociedade. É um pouco isso. É um Joker bolsonarista, né? Não fosse o lado nefasto da internet, Nicolas Ferreira hoje seria um menino zoado ali na escola, né? Seria um idiota. Tem uma super voz. Mas ela tem um desfechinho. Ela vai debater com ele. Né? Assim como o Samir, melhor amigo dele, foi selecionado para debater com ele, e ela até que fala, você acha que isso foi coincidência? Claro que não, ó. E aí ela já estava entendendo, virou um game, eles pegaram o teu melhor amigo para dar um sabor no debate. O personagem do Márcio Vitor, que é aquela dupla do governo, fala no computador, olha, você sabe que agora é que ela está bem, ele até fala que ela está bem, então a operação deu certo, ela está apta a debater. Ele fala, eu quero continuar. Então no 2, eles vão debater. Ela está bem e apta a debater. E debaterá com ele. E talvez vença. E só uma pequena contribuição, tem que ser então parte 2, porque resta 1, 2 vai ficar ruim. Parte 2. Resta 2. Resta 2. E não restou ninguém. Eu quebrei quando eu bati? Não. Bati bem de levinho. A gravidade, Newton. Posso contar uma curiosidade pra galera? Pode, depois o Pedro faz a pergunta dele. Não, é que você falou do Resta 1, 2, e tem uma coisa nos créditos, já vê. Esse é o filme que tem mais easter egg feito no Brasil. Isso é sério, esse título eu quero. Até porque não é uma coisa que cineastas pensam muito no Brasil, não é uma coisa muito da nossa tradição. Tudo nesse filme tem um easter egg. E na abertura do filme tem uma brincadeira legal, porque no fundo, eu acho que eu fiz esse filme para aquele menino da internet, Sessão Nerd. 50 coisas que você não notou em Resta 1 tal. Na abertura tem um negócio muito legal. As letras Resta 1, elas saem na ordem que as pessoas morrem. R é do personagem que o nome começa com R. E é do Eduardo, que é o primeiro que morre. S é o Samir, que é o melhor amigo dele. T é a Tatiana, que o Samir mata. E sobra só lá de Álvaro. U é o Uraci, que ele mata. É um cara que a gente não ouve o debate. M é o Marcelo, que é o menininho. Então, as letras vão saindo ali nos créditos na ordem que as pessoas morrem no filme. Isso é a coisa mais legal do filme. Mais do que Nicolas, Bolsonaro, só essas bobagens. Entendeu? Sei lá. Não, Mari, deixa eu só seguir a ordem, pode ser? Ou é muito urgente? Não. Tá. Era só para complementar isso daí, né? Então complemente. Se é para complementar, complemente, por favor.
Você me fez pensar numa coisa maravilhosa, ontem só com o título do filme, que é esses jogos de estratégia, normalmente a gente luta contra o nosso inimigo. E o Resta 1 é o único jogo que a gente está contra nós mesmos, né? Porque são as pecinhas que são completamente iguais. Existe lugar para todo mundo, mas a gente só ganha se só sobrar uma pessoa. E aí faz muita conexão com o final do filme, quando ela diz assim, mas a sua esposa, ela agora está curada e ela pode entrar no jogo. Mesmo assim, ele está ali para qualquer coisa. Se ele for para o jogo contra a esposa dele... E falando muito sério, achei bonito o jeito que você definiu essa analogia com o jogo. Bem legal mesmo. E é isso. E tem uma coisa que é terrível ali, que tem até umas pseudo-regras do debate, né? Que o cara fala, se você tiver que salvar a sua mulher e o amante dela, mas no fundo, o que você tem para argumentar naquele debate do filme é se você é melhor que o outro. Então é isso. Isso é que é o terrível daquele debate, né? Eu valho mais a pena que você, porque eu sou religioso, eu tenho uma pontuação, pô, vou à igreja e tal. Então, no fundo, é isso mesmo. Eu acho bem boa essa definição. Isso, porque o restaurante, inclusive, ele tem um lugar ali sobrando, né? Mas você tem que... E quanto mais você vai comendo as peças, mais lugar vai sobrando. Tem lugar para todo mundo, mas ainda assim você tem que estar contra os seus próprios. São todas aquelas pecinhas brancas e você vai se comendo, né? Comendo a sua própria raça, digamos assim. Legal. Bom dia, Pedro Tenório da Central do Entretenimento. Eu queria só, antes de fazer a pergunta, ressaltar que eu já falei para o pessoal dos curtas, que o dia de ontem foi muito sobre o medo e suas consequências. E para o Resta 1, eu senti que o principal tema dele é o medo, como que o medo da perda, né, que a gente vê pelo álbum, que é ter medo de perder a mulher dele e embarca nesse jogo, e como isso, como consequência, pode transformar o caráter de uma pessoa, que é como acontece com ele no final, que ele vira esse ser ditador. Então eu queria deixar isso claro aqui sobre o que eu entendi do filme. E a pergunta é para o Fernando, que é: quais foram as referências que você utilizou? Porque eu notei muito que tem referências a esses filmes de só vai sobreviver um, como o Sobrevivente, que é o Schwarzenegger, que teve até um remake agora, que teve o Lee Powell. Até os Jogos Vorazes, e tem um pouco de Jogos Vorazes ali, saber como é que foi essas referências. E pro Caco, que também é diretor, se você deu algum conselho, alguma dica pro Fernando, que está entrando agora como diretor de longa-metragem. Começa por você. Fala um pouquinho, eu falei muito direto. Vai ficar chato minha voz, né? Então, a gente tem uma relação de amizade, então... De muita amizade. Você não ontem na apresentação do filme disse que eu sou o melhor amigo dele, eu não sabia. No momento, Ele troca muito rápido. Eu lembro de ter... Se me deixar, eu vou me metendo, né? Se deixar, eu vou dando umas sugestões. Algumas foram ouvidas, outras não. E outras eu senti que o Celão fez uma cara assim, cala a boca, deixa eu fazer meu trabalho. Mas foi uma relação super tranquila. E na montagem, sim, acho que o Celão me mostrou o primeiro corte para mim, para Maria, e a gente fez uma lista de sugestões, né? Ele anotou e algumas ele fez sentido, outras não fizeram sentido. Fala mais você, eu não sei. Não, assim, o rapaz estava aqui falando de animação, né? Vocês falaram dos créditos de animação. Tem uma coisa na animação que é muito curiosa, que na animação você cuida de tudo. Né? Se eu for fazer uma cena aqui, Rafa vai botar uma luz, a direção de arte vai dar uma mexida, mas isso aqui já existe. A animação, você cria isso aqui. Isso eu acho fascinante, que eu tenho toque. Essa caneta aqui, por exemplo, podia estar mais certo. Os dedos são cheios de toque. Então, a animação tem esse fascínio. Ao mesmo tempo, por ter esse toque de querer, essa diretora de arte, uma hora, estava catando, isso não é piada, ela estava catando traça na casa dela. Então, falou, não, porque a traça eu acho que tem que ser de verdade. Ela captou meu toque e estava nesse nível de toque. Ao mesmo tempo, eu acho que para um filme ficar bom, você tem que estar aberto. Porque o filme não é de uma pessoa. O filme e isso não é papinho, não. É natural, é da natureza do filme em ser de uma equipe. E eu acho também que aí tem uma coisa que é bom você pensar sempre, que é o seguinte: se você for um tirano e fizer um filme que você manda em tudo, você vai se comunicar com pessoas que pensam que nem você.
Se você estiver aberto a ouvir todo tipo de gente, você vai se comunicar com mais gente. Então, quando eu ouço o Caco, eu estou abrindo para pessoas que pensam mais parecido com o Caco que comigo. Aí o Rafa dá uma ideia, e aí você começa a abrir até para fora do filme, sabe? Eu adoraria, por exemplo, ter uma estrutura para, antes de soltar um filme, poder passar ali em casa, assim, para pessoas, quase aquelas pesquisas da Globo, que você junta pessoas numa sala e diz aí o que você achou, porque eu acho isso importantíssimo. Então não é um papinho de, não, porque o set, porque isso é saudável para o filme, se ouvir muita gente. E ele usou mimetia, era muito natural, o papo era muito natural. E eram toques bons, assim. E nem era num tom, assim, tipo, não, já dirigi filme, sei mais. Era num tom muito de amigo mesmo, tipo, pô, aqui. E muito relacionado à atuação, né? Eu acho até que a gente trocou mais sobre atuação do que sobre onde botar a câmera, coisas assim. Sobre atuação. Tanto que agora eu dirigi um outro filme, que não é o lá de Ramos, e chamei o Caco para ser preparador de elenco. Olha que chique, temos como preparador de elenco o Caco, porque a gente troca muito sobre a atuação. E o Celão tem uma coisa, o Celão tem muita referência, quem fez o negócio? Cinematográfica, muito, assim, tem até um canal, no meu Instagram eu falo um pouquinho. Ele fala bastante de cinema, assim, então as coisas que o Celão trazia ele mostrava pra gente da onde vinha, e tinha até uma brincadeira dele dizer assim, Caco, essa cena eu vou dirigir que nem o Hitchcock. Então eu vou te pedir para fazer umas coisas, você vai fazendo assim, vai, grita para não sei o quê, né? Então o fazer cinematográfico do Ceilão é também uma homenagem cinematográfica, sabe? Toda cena vem de um lugar, né? Presta uma homenagem a determinado cineasta que ele gosta, a maneira de dirigir é uma homenagem aos cineastas que ele gosta, então era uma relação de jogo, assim, muito produtiva. Ontem, como tinha um tempinho que eu não vi o filme, eu fiquei lembrando de algum, tipo, tem uma cena logo no início que ele está assistindo o Daniel Filho matar um cara, aí tem um carrinho assim que vai no zoom também, que é Yorgos. Ali vamos fazer a cena pro Yorgos Lange. Bom dia, meu nome é Ana Lopes Pontes, sou de cinéfilo. E eu detesto fazendo essas introduções assim, quando eu era criança, mas é porque, pegando o que a Yasmine falou sobre gravar em espaço pequeno, quando eu fiz meu TCC da Cal, eu gravei num apartamento, era final da pandemia, todo mundo de máscara, Salvador, mau calor. E eu acho que isso faz a gente pensar justamente nessas questões, né, técnicas. Ela foi para a arte e eu quero saber justamente, inclusive, parênteses, um colega meu dessa especialização estava no filme, que é o Ricardo. Eu fiquei tipo, oi, meu amigo, Ricardo Soares, do cabelo cacheadinho. Que é um então é Cal lá da... Você falou Salvador. Não, é porque eu fiz da Cal, mas eu gravei... Não, Cal. O Ricardo Soares, é da Cal. Exatamente, eu fiquei, meu amigo. Enfim, too much sharing. Então, uma coisa que eu fiquei pensando foi no trabalho realmente da decupagem dentro desse espaço aí, que é muito circunscrito. Então, tem muita brincadeira com foco, desfoco, bota a câmera ali, parece que atrás da estante, tem, né, várias angulações, assim, muita diagonal. E eu queria saber como foi mais ou menos pensei também que uma luz muito específica também, né, que está ali durante toda a projeção. Então, como é que foi esse trabalho junto com o Rafael, né, de pensar essa decupagem ali dentro desse espaço? Então vou passar primeiro para o Rafael e só fazer um comentário. Eu tinha acabado de falar com o Caco sobre Cal e tal, legal. Eu conheço o Ricardo há uns 30 anos, não da Cal, eu não fiz Cal com ele, mas ele era amigo do meu melhor amigo, na época eu tinha um outro melhor amigo, que era um cara que amava filme de terror, ficava conversando com ele, que veio de Araruama, igual o Ricardo, mas legal. E você teve aula com Hermes? Tive, aula com com Hermes. Deu um tapa na cara uma vez. Na sua cara? Você é tão calmo. Mas ele falou, você tem que botar mais nervosismo na cena. Pá! Me deu um tapa na cara. As aulas de história do conversão. Fala da luz primeiro, você. A gente queria soar naturalista de alguma forma, mas com densidade dramática. No estúdio é super possível, né? O estúdio era muito grande, o nosso cenário pequeno. E a gente começou a decupar bem antes, né? Foi bastante pré-produção. O que
tinha muito pouco tempo. Acho que a gente não chegou a fazer mais de 3 takes. Não. É o Owner, vai. Não, e falar em Owner, tem uma coisa muito curiosa nesse filme. Não tem nenhuma cobertura filmada que não tenha sido usada. Tudo que você vê na tela foi filmado, já tipo, vamos filmar só o que a gente vai usar. Nesse ponto foi bem Hitchcock, o que eu falava muito do Hitchcock era isso. Hitchcock brincava que isso era para o montador não ir para o caminho que ele não queria. Ele filmava exatamente os pedaços da cena que ele queria, mas a gente filmou assim também por uma contenção de despesa. A gente tinha 10 dias, então o filme foi todo desenhado. Assim, não tinha um plano do filme que a gente não soubesse antes como seria feito. Claro que às vezes na correria você tinha que fazer 3 planos, cara, não vai dar tempo de fazer num só. E ele usou a palavra owner, aí é Spielberg puro. Aí eu usei muito uma técnica do Spielberg, que vem do cinema antigo, nos anos 40 se filmava muito assim, que é você fazer um plano contínuo, mas que não chama atenção. Não é aquele plano contínuo de Bons Companheiros, que o personagem entra num bar, dá a volta, você fica, meu Deus, não cortou. Um plano contínuo, tipo, a câmera está aqui em nós dois, em vez de fazer plano contra plano, está nos dois, aí eu levanto, ganho o primeiro plano, a câmera puxa para cá, e você nem nota que não cortou. Spielberg faz muito isso e eu quis muito usar esse tal. Tem até um vídeo legal, Spielberg Owner, no YouTube, que fala muito disso, que é muito legal esse jeito de filmar. Mas a gente realmente, assim, o filme foi muito, e aí também é Hitchcock isso. A gente ficou muito mais tempo planejando do que filmando. O filme foi todo desenhado. Teve 2 storyboards. Eu fiz um e depois a gente contratou uma profissional para fazer um segundo. Então foi muito planejado mesmo. Agora o microfone vai passar lá para trás, aqui atrás de você, que você ainda está na fila, mas você é o próximo, inclusive. Então, Natasha, depois já passa para frente. Pode deixar. Eu vi, e eu deixei porque eu estava por antes. Oi, gente, meu nome é Natasha Matsushita, eu também sou atriz e sou do canal Porque Isso é Óbvio. Eu tenho uma pergunta para vocês dois, bem direcionadas. Quando a gente vê o filme, a gente pensa sobre muitas questões e muito da atualidade também. Porque, exemplo, eu até te falei ontem, assim, por cima, uma questão que eu pensei muito da atualidade foi a questão da internet, né? A gente ganha muito poder com visualização. Imagina, 2 milhões de pessoas te assistindo. Uau! Eu não consigo botar isso no estádio, é muito maior. E isso gera o poder. Quem nunca foi visto como personagem, ele parecia realmente um cara que nunca foi visto, que ele não tinha um poder. Não só pela questão da profissão ou não profissão naquele momento. Ele falou para a mulher em um momento, não, mas você nunca, como se você nunca me viu, né? Você nunca me apoiou, você nunca está do meu lado, você no final nunca me entende. É como se ele vivesse tanto para ela e sentisse que isso não é tão recíproco. E aí é muito bonito quando ele traz o propósito de estou lutando por você. Não é por mim, eu estou entrando por você. Ele entra com um propósito bonito. Salvar a vida, sobrevivência. Tanto dela quanto dele. E isso é nítido. Mas depois ele vai se perdendo. E eu sinto muito nesse olhar desse personagem que, não, eu vou entrar no personagem porque eu tenho que lutar por ela. E depois ele se perde no personagem. É como se a ambição fosse além da sobrevivência. E a sobrevivência inicialmente era o ponto que ele se agarrava, mas depois a gente percebe que não é mais. Que não é mais sobre isso. Quando o amigo dele vai na casa dele e fala, cara, você tá arrasando, você é um querido. Assim, todo mundo lhe ama. A gente vê que ele muda a postura ali. E eu queria entender, a partir de que momento, pro Caco, esse personagem deu esse turning point, se realmente vocês definiram. Exemplo, a partir daqui, aspas, ele é mau. Né? Uma coisa mais... Porque claramente é um processo. Mas teve algum lugar que ele pode ter te direcionado, sei lá, no roteiro, alguma coisa que fosse aqui, ó. Nesse ponto, ele já foi com Deus, assim. Ele não tá muito bom, ele já virou uma pessoa má. Saiu do mocinho para um vilão. Eu queria saber se existiu esse turning point, que vocês combinaram ou não, e como foi feito para tu em relação a teu sentimento enquanto ator, enquanto construção mesmo do personagem. Então a pergunta seria essa, se existiu um turning point, e se, enquanto ator / personagem, como é que foi essa construção? E para Fernando, a pergunta é, em que ponto da realidade você sentiu que foi a essência do teu filme? Por exemplo, a questão do influenciador que entra inicialmente, por exemplo, não tenho nada, é sobrevivência. Minha família não tem uma casa e tenho que comer. Eu entro lá, sei lá, uma casa de aposta me chama, ou de jogo me chama, eu entro por isso, mas aí eu ganho dinheiro, que agora eu tenho uma casa confortável,
E para manter esse padrão, ao subir, vem marcas e marcas e marcas que eu sei que estão acabando com a vida de pessoas. No final, para mim, esse filme parece muito o nome Resta Um, como Você é Mais Um. E aí eu queria entender se algum ponto da realidade que levou, em essência, a construir esse roteiro e querer dirigir dessa forma. Pode falar. Ela perguntou para você. Mas, tudo bem? Tudo bom? Eu não sei muito como responder sua pergunta, porque essas coisas são também apostas que a gente faz, né? E depois a gente vê o resultado, depende da montagem. Então, acho que são... Claro, a gente conversa muito, eu sou muito obediente também no set, não sou um ator que fica discutindo muito, então você não me pedia coisas bastante específicas, outras eu contribuía da maneira como eu acreditava, quando ele não falava nada, mas são sempre apostas, assim. Eu não acho que tenha um turning point tão definido. Ontem assistindo o filme, fazia muito tempo que eu não via, né, o filme, assim. Acho que tem um momento muito bom, que é quando ele percebe que, quando ele mente no segundo debate, porque no primeiro debate ele vomita aquelas coisas horrorosas, depois vai vomitar, inclusive, literalmente. Foi uma questão de sobrevivência. No segundo ele descobre que pode mentir e que ninguém confere. Acho que ali tem uma... Ele fala, nossa, acho que isso é um jogo. E é um jogo realmente muito perturbador, eu acho, na nossa contemporaneidade. Eu lembro de uma... Então acho que nem é uma questão de ser bom ou mal, eu acho que a gente tem uma vida e tem uma vida, sabe? A gente tem um personagem aqui que a gente precisa alimentar, que eu não tenho a menor paciência para alimentar, mas se você não alimenta, você não existe. É quase um suicídio não querer alimentar a sua rede social. Isso, inclusive, vai ser o tema do meu próximo filme que eu vou dirigir. E são coisas muito assustadoras de encontrar pessoas que eu conheço, pessoas inteligentérrimas, sensíveis. Eu já ouvi isso algumas vezes assim, pô, você não curte nada que eu posto. Eu falo, gente, sério que é importante para você que eu curta as coisas que eu não sabia? Se eu soubesse, eu teria curtido. Ou elogios que às vezes eu faço para pessoas, parabéns, de datas festivas, ou elogios de trabalho. E a pessoa fala, obrigado. Aí quando eu posto, cara, obrigado, sabe? Quando o privado vira público, realmente tem sido mais importante para as pessoas que o reconhecimento público seja efetivado, sabe? Então eu acho que esse cara começa a perceber isso, assim, que na vida ele não tem... Ele é mais um. E ele começa a ganhar um personagem. Isso eu gosto muito do filme, quando assistindo ontem, assim. Ele parece outra pessoa, né? Quando ele está debatendo e quando ele está em casa, assim. Eu acho que tem uma divisão de algo, né? Nele no privado e ele no público. Eu acho que ele vai entendendo a importância do público e vai conquistando coisas no público que ele não conquista no privado. Então eu não acho que ele vire mal, eu acho que ele vai investindo no personagem público e no que isso traz de retorno para ele, sabe? E só um ponto que eu acho que eu trouxe a questão da admiração, quando a mulher dele deixa assim, tô perdendo a admiração por você. É louco, porque ele tá perdendo a pessoa que ele ama em relação à admiração, mas o mundo agora o admira de uma forma, uau, virou estrela. E isso no final pra mim chama muita atenção, eu tenho a todos aqui, todos os fãs. E a mulher dele que não tá lá, que já tá bem, não tá lá. Realmente ela não tá. Isso pra mim me chamou muita atenção, assim. Ganhou a admiração do mundo, ganhou o mundo e me perdeu. E se perdeu. Isso pra mim foi bizarro. Sei lá, essa sirene aí parece um filme, né? Eu ia falar, vocês estão calmos assim mesmo? Há uma chance de um apocalipse começar. Não para essa sirene, parece um filme. O mundo vai acabar antes da gente ver um novo filme do Spielberg. Eu tava assim, não tá ligando, mas depois você fala. Vai ter no Paraná, não sei o que, agora essa sirene, pelo amor de Deus. Parou. Não, mas tá tudo tranquilo aqui. Aqui, não tá. Vamos pra lá. É tudo cenário, Cenário. Mas tem esse ponto que o Caco falou, é mesmo um ponto de virada do personagem. Mas você me perguntou também se eu pensei em algo da realidade escrevendo, né? Pensei. Eu tento, escrevendo, não pensar muito em temas. Claro, você tem um tema na cabeça, você tem a trama e o tema, mas eu tento não pensar tanto no tema para evitar
evitar que o filme fique um panfleto, né? Fique uma exposição do que eu estou querendo dizer. Então é melhor fazer uma camiseta, não um filme. Mas nesse tinha duas coisas. Não, mas eu tinha dois temas muito claros, assim, que eu fui percebendo, estou falando disso, que isso está ajudando na construção do personagem, que era um pouco que eu já falei, que era, nesse Joker bolsonarista, o bolsonarismo é muito movido a rancor, né? É muito movido a você ter sido excluído na sua área, ter sido tratado como um nada, e agora você tem voz, tem pessoas que te escutam, e você está rancoroso, violento, e essas pessoas gostam dessa violência, alimentam seu discurso. Não preciso nem dar exemplos, né? Mas começa, não vou citar nomes, mas começa com Mário e termina com Frias. Começa com Paulo e termina com Guedes. Exato, você nunca escreveu um livro, nunca publicou um artigo, né? A academia te trata como um nada, mas aqui todo mundo me acha um gênio. Você fez Mutantes na Record e depois disso não fez mais nada, mas aqui eu sou o máximo. E aí você vai ganhando força. Eu pensava muito nisso. E pensava também na internet como um todo, que é o que proporciona isso. Não fosse a internet, o Lucas Pavanato não seria o Lucas Pavanato. Então eu pensava muito na força, que aí é o lado sombrio da internet, né? Tem um lado lindo, que você faz um filme com R$5, junta uns amigos, não, assim, você até consegue, né? Tipo, na casa de tal, né? Junta uns amigos, faz um filme no celular. Mas se cada um pagar a tua comida, você pode não gastar nada. Joga na internet e pode, de repente, ter uma audiência maior do que de Minha Mãe Uma Peça 3. E tem um lado sombrio, que você também joga na internet o que você quiser. Então você pode ser, em vez de um artista, uma pessoa nefasta, e tem público para aquilo. Então também estava falando um pouquinho disso. Antes de abrir a pergunta para ele aqui, só um comentário que você falou de não faz filme, faz uma camisa. Eu quero citar o meu professor Augusto Calil, que ele falava para algo parecido. Se quer fazer assim, não faz filme, faz poesia e mimeógrafo e entrega na Praça da Sé. Oi pessoal, eu sou Marcelo do Cinema para Todos, que é um projeto social que está nascendo aqui em Recife. Ontem a gente conversou rapidamente e hoje eu estou aqui porque me chamaram. Eu vou pegar um pouquinho aqui e eu quero perguntar o seguinte. Eu quero saber da equipe, mais ou menos em que ponto a ficção do filme se relaciona com a realidade social que a gente vive. Eu sei que vocês já responderam a parte, mas assim, a questão do debate mentiroso, do personagem, esse tipo de coisa, eu queria que vocês desenvolvessem um pouquinho mais para mim. Pode ser? Obrigado. Como serviu todo mundo, eu quero só encaixar uma pergunta para o produtor, porque ele falou que fez um roteiro a partir da produção para poder ficar, né, mais adequado. Isso para você foi um presente ou foi uma amarra? Você diz de fazer... Porque o produtor ligado, eu fui pensando como produtor. E aí você entrou... Então, o Ceilão, a gente conheceu o Ceilão, e aí ele queria muito fazer um filme, essa história que ele já contou aqui. E aí a gente começou a entender qual também seria esse filme e como a gente conseguiria executar. E aí quando veio esse pensamento de reduzir um pouco esse universo do filme, isso a gente está reduzindo também o número de equipe, a gente está reduzindo, igual vocês já têm essa informação, número de diárias, uma estrutura também um pouco menor. A gente estava confortável dentro de um estúdio, mas assim, a gente fez outros longas depois que vão estar saindo aí, e aí são estruturas ainda assim dentro de um estúdio, mas com um cenário muito maior, envolvendo muito mais pessoas, enfim. Então a gente tentou adaptar, a gente pensou, o Ceilão apresentou um roteiro, de falar, esse roteiro cabe a gente fazer nos moldes um pouco menores e a gente fazer essa aposta junto com ele. Vendo o resultado do filme e também ao longo do processo, né, foi um processo interessante de aposta de todos os envolvidos, não só da produtora, mas toda a equipe também apostou e acreditou muito no que a gente estava fazendo ali. Não foi uma coisa assim, a produtora decidiu e pronto. Não, a equipe estava junto, igual a diretora de arte, fotografia, que está aqui, o Rafa, o Caco também, que apostou, por mais que seja o melhor amigo do Ceilão, mas ele estava colocando a carreira dele ali também. Podia dar muito certo ou podia também dar muito errado.
E fomos muito felizes ao longo do processo, e vendo o resultado a gente vê que de fato deu muito certo. Quando traz a informação de que ficou na dúvida se a gente estava num estúdio ou se a gente estava numa locação, isso pra gente é uma confirmação de que foi bem feito o nosso trabalho, assim, de que de fato funcionou. E eu vi também esse feedback de vocês assim, sobre as impressões, e também trazendo outras narrativas em cima da narrativa que a gente tem no filme. Eu acho que é isso que a gente queria, né? Então, respondendo sua pergunta, foi um... Sua pergunta? Não, a minha pergunta sim, mas e a dele também. Ah, tá. Foi um presente em relação a isso. E a conexão com a vida real para você, assim. É a relação com a realidade social que a gente vive. Que debate pega de mais? mentira, esse tipo de coisa, personagens. Ah, bom, pra mim é exatamente isso que falou, assim, porque acaba que não só na sociedade normal, mas no nosso meio a gente lida com diversas pessoas e fica muito nítido que é o que o Caco trouxe, assim, tem as pessoas do dia a dia e tem aquelas mesmas pessoas na internet. Então, para o grande público, às vezes a gente no bastidor, a gente interage com um ator ou uma pessoa de equipe, e quando você vê ela postando na internet ou dando uma entrevista, alguma coisa assim, você fala, gente, não era a mesma pessoa que estava interagindo comigo. Ou você conhece ela da mídia e aí você vai interagir com ela no privado, você tem um estranhamento, porque eu acho que é isso. Esse poder que a internet traz pra gente, de estar em todo lugar e de comunicar, é muito delicado, e as pessoas, da mesma forma que o Álvaro entendeu, as pessoas entendem que elas conseguem ter um controle sobre isso, então elas criam a própria narrativa, é isso. A gente está falando, no Ceilão fala, a gente faz um filme com um celular, mas nos stories as pessoas fazem um filme todo dia. Elas criam uma narrativa e fazem aquele curtinha pra gente acreditar na ideia que elas estão trazendo. Então acho que é aí que comunica e também leva a gente a pensar sobre isso. Você vê, o Álvaro, ele era um ótimo marido, um excelente marido, mas ele não tinha um reconhecimento. Então para ele não era o suficiente. Ninguém sabia que ele era um excelente marido. Quando ele começou a ganhar o debate, agora ele é um excelente debatedor. Tá valendo mais porque estão mais gente acreditando e validando essa ação dele. Então ele faz essa troca, e você vê, ele é tão bom marido e quer tão bem da esposa, e ele é movido pelo bem, mas ele fica tão aficionado em ser bom que ele acaba sendo mal. Tipo, ele quer tão fazer o bem que ele vai fazer a qualquer custo. Quando ele fala, eu faço qualquer coisa, ele já está dizendo para você que ele já rompeu com os valores assim dele, entendeu? Ele está topando tudo. Então acho que é nisso que a gente acaba encontrando e traz essa reflexão pra gente quando assiste o filme. E cada um tem uma interpretação porque toca um pouco num lugar, assim. Acho que é isso. Não sei se eu respondi. E você falou, me lembrou de uma amiga minha que eu tive. Você não é do cinema, então não é ninguém. Você é de outro lugar, é uma arquiteta e tal. Não é minha melhor amiga. Mas eu falei pra ela, eu vou ter que parar de te seguir, porque você na internet é uma pessoa insuportável, chata. Eu adoro você, mas na internet eu não consigo. E aí tem essa dicotomia, então aí acontece. E Edu, rapidamente, 2 complementos. Que ela falou agora da questão do que o Álvaro se percebe, né? A questão de um marido bom debatedor. É só ver na cena final que ele troca o diploma de professor dele, que ele tinha tanto valor pelo diploma que... Eu estava pensando aqui nisso. O título dele legal, vale mais do que todo o histórico que ele teve de anos de vida ali. Ele vai trocando tipo, diploma, não mais. Agora o que vale são as condecorações. E o lado do negócio do poder da internet, a participação do Vilela ali, né? Como entrevistador ali, né? E que reforça essa questão do poder da internet que tem, né? Não, e, pô, qual é o seu nome mesmo? Pietro Tenório. Pietro, você me salvou. Eu estou 3 anos incomodado. Se estava muito sutil aquele final, porque... E ontem, de novo, eu saí do filme pensando nisso. Pô, eu precisava de um plano de frente, da gente vendo ele tirar o diploma e colar a placa, que é uma placa de YouTube, aquilo, não é uma brincadeira com placa de YouTube. Sabe por que não precisa? Porque durante toda a sessão tem planos que a gente vê o diploma. Então a gente já sabe, o espectador já tem na cabeça que não é o diploma. Então quando a gente vê ele tirando, a gente sabe. Não, e vocês estão salvando minha agonia, porque eu ficava, será que... Mas vê, né? Eu ficava, será que depois vão lembrar que é ali? Porque eu acho isso muito simbólico. Aliás, Você está cheio de melhor amigo novo hoje. Pietro é daqui, não é do Rio, né? Não, eu sou daqui mesmo. Então a amizade acabou, agora sim. Tem internet aí pra ele. Ele quer ficar amigo mesmo, vamos ficar amigo. Ele está levando amigo com frequência. @Fernando Ceilão. Vou seguir lá, com certeza. Eu já segui.
Vou te seguir de volta. Mas tem porquê, viu? E vocês notaram o nome da faculdade? Que é a obra do Arte, olha os easter eggs aí. Mas legal você falando isso. E uma coisa da sua pergunta, tem uma cena que eu tinha tirado. E não era nem alguém tinha falado para tirar, eu tinha tirado, que é uma cena que acabou o debate com o personagem do Daniel Filho. Aí você não sabe ainda quem ganhou, porque eles estavam empatados, a câmera se afasta assim da personagem da Maria Ribeiro, encontra ele tirando o fone, falando: caraca, eu podia ter mentido no primeiro debate, né? Que ali é o fim da verdade. Essa cena eu tinha tirado, ia para um fade para black, cortava, ela estava dormindo. Dava um silênciozinho assim, pô, será que ele perdeu o debate? E ela estava dormindo. Só que eu voltei para essa cena, ela não era necessária. Dava para contar a história sem ela, mas aconteceram tantas coisas de lá para cá que mostram que a verdade acabou. Eu lembro até do dia, foi um dia que o Elon Musk decidiu que a verdade ia acabar nos chips. Aí nesse dia do Elon Musk, eu liguei para a produção e falei: dá para voltar com aquela cena? Não, a gente já fechou a ilha e tal. Aí liguei para montar, dei um jeito de voltar com aquela cena, porque eu pensei: não, precisa dessa cena para fazer essa conexão com o fim da verdade, né? Hoje em dia... Não, só... Rapidinho. É que a gente já passou para outras perguntas também. Eu só queria A fila que tá complementar, grande. porque hoje em dia a gente vê a era da pós-verdade, né? Sim. Que cada um tem a sua verdade específica, dependendo do que acredita, enfim, é um papo de comunicação. Não, só que para além dessa questão, ontem eu reparei em outras questões assim, né? Tem uma hora que aquela propaganda que o governo faz explicando o debate, né? E tem um sujeito que diz assim: os ricos não, a gente tirou os ricos porque ia ser injusto. Então acho que o filme também é um pouco sobre como a gente vai entubando também, né? Essa coisa das pessoas entrarem na casa, você ser obrigado a participar de uma maluquice daquela. O filme também é sobre isso, né? Claro que é uma lente de aumento nesse no que seria esse poder autoritário, mas a gente já vive coisas, não nesse nível ainda, mas que se você parar para pensar, não é para a gente estar aceitando, né? E a gente vai entubando. Acho que o filme também é um pouco sobre isso. Assim. Oi, Miguel Barbieri. Antes de fazer minha pergunta, eu vou jogar um pouco de confete, porque eu acho que com 10 diárias, né, que vocês tiveram, eu acho que não só por causa das diárias também, mas acho que poderia dar muito errado, e eu acho que o filme deu muito certo, né? E eu acho que é um mérito aí de todo mundo, da direção de fotografia, da tua direção, da direção de arte, que realmente é incrível, você fica, né, como acho que foi a Yasmine comentou, você fica sufocado com aquilo, e pelo Caco também, que empresta uma honestidade ao papel, assim, que é incrível, assim, a gente acaba indo junto com o teu personagem, até nos desvios de caráter. Tá nervoso, não me cumprimentou e não falou nada. Não, é o que eu queria falar publicamente. Mas a minha pergunta é o seguinte, embora tenha esse viés político brasileiro, eu acho que o filme, ele fala com o mundo inteiro, né? Eu não sei se você já participou de festivais internacionais, acho que não, acho que é a primeira vez que você está exibindo o filme, mas eu investiria numa carreira internacional, principalmente porque eu acho que é um roteiro, aí lembrando daquele filme argentino, que foi várias vezes refilmado, inclusive aqui no Brasil, que eu esqueci o nome, 4x1, né? Eu acho que é um filme que se comunica com o mundo inteiro, ele pode ser filmado por americanos, japoneses, coreanos, e de comprar esse teu roteiro, porque eu acho que é isso, assim, ele se comunica com o mundo inteiro e pode ser filmado em qualquer lugar. Esse coreano tem que entrar no sexto, que o resto estão em Brown Six. Brown Six. Poxa, não, peraí, eu não fiz a pergunta ainda. Não, é saber desse teu interesse, se você pensa nisso, quando estreia, porque eu vi que está já com distribuição da imagem, e para o Caco, acho que só sendo muito amigo do Ceilão, e você fez uma coisa que raramente você faz. Tirar a barba. Eu ia fazer essa pergunta. É tirar a barba. Assim, como foi esse convencimento de você tirar a barba e se isso realmente precisava para o personagem, né? Queria saber do Ceilão o porquê dele tirar a barba, achar que é uma coisa
que ele não faz. E se você não ficou com medo também, depois que ele tirou a Barbie, você falou assim, não, a gente precisava refazer alguma cena dele com Barbie, e aí, vamos ter que esperar quantos meses para ela crescer de novo? Meu, de trás para frente, não tinha tempo de ter esse medo. Até pensei, caramba, se precisar. Mas aí eu pensei em seguida, não tem tempo, tem 10 dias, não tem tempo de refazer. Teve até uma coisa muito bonita, eu estava falando com a Joana, minha mulher que está ali, ela é super tímida, agora vai ficar toda tímida. Estava falando hoje de manhã no quarto de hotel, que a Maria Ribeiro fez uma postagem super bonita, com momentos do filme. Como ela ficava ali na cama, ela ficava fazendo um making off, todo dia eu quero ver esse material. E aí no último dia, você lembra disso? Eu falei para o assistente de direção, falei meio alto assim, vamos ter que eliminar cenas tal, porque não dá tempo. Veio o Antônio Grosso do som, que fica ali ouvindo tudo que está sendo dito, e falou, cara, é o teu filme, a gente está junto, vamos fazer o que tiver que fazer, se tiver que passar da hora, a equipe veio junto. Mas não tinha tempo de refilmar, então fomos. Agora o negócio da barba tem essa piada visual mesmo, porque, tudo bem, é a ascensão de um cara nefasto da internet. Mas tem um detalhe ali para dar um tilt na cabeça de quem está assistindo, ele é um cara de esquerda, né? Ele é um professor, no início o cara fala, pô, você foi reclamar que os caras foram homofóbicos. Ele é um cara de esquerda, para também não ficar óbvio, né? Um cara que já tinha tendências de direita virar uma espécie de bolsonarista de internet. É um cara de esquerda. E aí a barba é um símbolo nosso, né, da esquerda. Então eu achei que era engraçado ele tirar a barba e botar, que eles usam aquela capa de barbeiro, caso exploda a cabeça, não sujar a roupa, né? Botar uma capa mais que até remete um pouco a uma roupa nazista, né? Aquela capa total, cheia de propaganda. Inclusive uma delas é o ex-X, que já é o pós-X, né? do Elon Musk. Mas era um pouco uma brincadeira com isso, ele ficar com um visual mais limpo, mais cidadão de bem, entre aspas, né? E não aquele visual mais despojado, que é realmente o que ele gosta, tanto que ele está com esse visual. Mas ele fica bem sem barba também. Não, pera lá, responde o dos festivais e da carreira e da estreia. Esse foi na Mosca. A Maria Ribeiro, primeira frase que ela me falou na vida, entramos em contato com ela e tal, marcamos um papo de vídeo, a primeira frase dela foi, vamos fazer um filme coreano, né? E é isso. E eu tenho, sim, esse pensamento. Não chamaria de essa pretensão, porque eu não sei nem os meios, mas eu adoraria, e já pensei nisso, você captou muito bem. Já pensei, pô, podiam comprar esse roteiro pelo mundo eu ficar rico. E podiam deixar a versão americana que eu dirigisse. Eu já pensei nisso. Pensei até no ator. Até falei pra ele. Já aconteceu com aquele argentino, né? Que foi refilmado pelo mesmo diretor que foi na Argentina, o Nove Rainhas. Exato. O ator americano, você vai ficar ciumadinho, não, né? Porque você é melhor que ele. O que eu não posso fazer? Mas quem você pensou? Quem você pensou? Jeremy Strong. Acabou a amizade. Acabou a amizade agora. Jeremy Strong. Sei. Tem até no meu Instagram uma foto eu com ele. Eu fui no teatro ver o Jeremy Strong na cena e falei, eu escrevi um filme pra você. Mas aí eu não sou bom nesse lobby. Ele, legal, que foto junto e foi. Mas eu ainda vou conseguir. Mas eu pensei nisso, sim. Eu adoraria. Eu vou chamar de sonho, porque eu não sei os meios para isso. Sim. E teve mais uma coisa que você perguntou além disso. Fala com o Wagner Moura, de repente ele já ajuda a encontrar os meios. Eu fiz um filme com o Wagner Moura. O Homem do Futuro. O Homem do Futuro. Eu fiz esse filme. Caminho. De repente ele... Eu falo inglês. Então é você. Bota ele como competidor. Quando estreia, aí é com ela, que é a ponte entre nós e a distribuidora. Temos alguma notícia? A gente ainda não tem uma data oficial, mas provavelmente a gente vai estar presente, vai estar exibindo no Festival do Rio. Então é pós-setembro, pós-outubro. Mas a gente vai fazer essa divulgação também, pra vocês acompanharem. E assim, há uma vontade, né? A Joana lembrou disso, né? Que a gente ficava falando, você até que falou, esse filme seria lindo estrear em ano de eleição. Na época eu pensei, mas tá tão longe, só que era uma ilusão, não sabia que cinema, às vezes, você leva 5 anos para estrear. Eu tenho um caso até raro, eu vou contar duas curiosidades. Uma, temos uma parceria linda, eu e a Rubi, e temos 3 filmes feitos, e nenhum estreou. Talvez não exista um caso assim no mundo. Não estou dizendo que eu sou melhor ou pior que ninguém, eu só sou mais bizarro. Mas é posterior.
Eu fiz, depois desse fiz mais um, e agora a gente acabou de rodar um terceiro. Esse não está montado, mas tem 3 filmes aí, nenhum estreou ainda. Então não sei qual é a relação deles com o público. E tem uma segunda curiosidade que é muito interessante. Esse filme já foi com o Antônio Fagundes. Quando eu cheguei para a Rubi, era um projeto que, lá atrás, aquele papo de fazer com pouco dinheiro e tal, esse pouco dinheiro não era tão pouco, não. Estou romantizando. O Antônio Fagundes tinha me dito: escreve um filme barato aí que eu faço do meu bolso. E tinha 800 mil. Não era tão pouco dinheiro. Mas o Daniel Filho me falava: com 800 mil você não lança. E aí entrou no meu caminho a Rubi, falando: olha, a gente tem dinheiro aqui. Também não era muito para um longa, mas para esse dava. Fazia assim, 10 dias e tal. E eu fiquei nessa, faço com 800 mil e aquela ilusão, né, de liberdade total, ou faço com uma produtora que tem dinheiro? E aí eu tirei uma sorte grande. A Rubi me dá liberdade total. Um negócio muito bonito. Porque o segundo filme que eu fiz com eles não é um roteiro meu, é um filme do coração deles. Um filme que tem tudo a ver com eles. Um filme muito pessoal. Posso até contar o motivo, mais ou menos. É um filme, é uma tradução de um filme americano chamado Cartas para Deus. Olha que diferente desse, né? Um filme para a família e tal. Não é um filme religioso, não. Embora tenha Carta de Deus no título, eu falo brincando que é igual God Only Knows, do Beach Boys. Tem Deus no título, mas não é religioso. E a mãe da... Pode contar, né? Não, porque é bonita essa história, é bonita. E a história de um menino que está com câncer. A Patrícia Chamon, que é uma mulher que eu brincava com ela assim: olha, no Apocalipse, você é uma das pessoas que eu vou salvar. É uma pessoa importantíssima na minha vida, porque é a mulher que me deixou fazer o primeiro, o segundo e o terceiro filmes. É a mãe dela que veio a falecer agora, no início do ano, de câncer. Então, assim, era um filme muito pessoal. E mesmo assim, ela me deu uma liberdade a ponto, isso eu vou levar para o meu turno, que ela... Nesse filme, que era o filme do coração dela, Cartas para Deus, porque ela já tinha um projeto, era roteiro meu. Teve a tal cena até que eu falei, que era uma cena que os flashbacks entram, um negócio meio Michel Gondry, meio louco. Ela falou: eu não gosto disso, mas se você quer, faz. Que produtor não te deixa fazer isso, entendeu? Então, minha relação com eles é muito bonita. E o negócio aí, o Fagundes, né, abriu uma janela aí, de uma coisa que é muito importante nas nossas vidas. No meio do caminho, eu achei que não tinha que ser o Fagundes, por 2 razões. Uma é que o personagem era o Fagundes Abete Faria, e o melhor amigo dele era o Wilson Rabelo, que depois está no segundo e no terceiro filme de Wilson Rabelo, que é um ator que tem um amor assim, por ele. Mas eu pensei, vai parecer que o filme é sobre etarismo, né? E eu quero que fique claro que é sobre o capitalismo. Precisa de um ator mais neutro nesse sentido, que não seja ligado, não tenha uma idade avançada, não seja jovem, mas também não seja ligado a alguma minoria, seja um ator mais neutro. E eu preciso dirigir esse ator. Eu tinha medo de, meu primeiro filme, será que o Antônio Fagundes vai me deixar dirigir? Com todo respeito, não estou dizendo que o Antônio Fagundes é uma pessoa difícil, eu nem sei se deixaria ou não, mas fiquei amedrontado mesmo. E aí pensei, aquele ator, que é meu melhor amigo, há 22 anos a gente fez uma peça e tal, tinha que ser o cara. E aí diminuí a idade do personagem, cheguei a tentar que fosse um cara cuidando da mãe, porque a Beth Faria eu queria manter de alguma maneira, porque a gente ficou amigo e tal, mas não cabia, tinha que ser a mulher. E aí entra o Ítalo no lugar do Wilson, que também é um ator que eu peguei um super amor, que está em Agente Secreto. Ele fez Agente com a gente antes de Agente Secreto, só que Agente Secreto estreou primeiro. E uma outra curiosidade, quando ele foi fazer o teste do Agente Secreto, o Ítalo me ligou e falou: cara, eu lembro do primeiro ensaio na tua casa, eu cheguei e você falou: você tem Star Quality? Então eu tô te ligando para falar, vou fazer um teste para um filme do Kleber e tal, será? Eu falei: óbvio que você vai passar, você tem Star Quality, você é o cara, você vai, você tem timbre de cinema, e tá aí, o cara tá bombando mesmo. E como ele não pôde vir, ele tinha passagem da Globo para vir, mas ficou preso lá no Rio. Quero falar também Maria Ribeiro, que foi
lindo ter ela no set, porque ajudava nesse clima de família, e Ítalo que está dando um show, né? Aquele último debate é um negócio lindo, os dois ali debatendo. O Antônio Fagundes virou um ex-amigo dele. O Antônio Fagundes mandou um recado por um amigo em comum que estava gravando com ele. Ele falou, pô, fala para você não mandar outra ideia, gosto das ideias dele e tal, tá tudo bem, ficou tudo bem. Ele super entendeu. Porque eu fui franco, eu fui na casa dele e falei assim, vai me deixar te dirigir? Aí ele ficou meio assim, vai ou não? Não, se você souber o que tá falando, pô, aqui o storyboard, eu sei o que eu quero. Você vai? Não, não sei o que. Eu falei, você não vai. Não vai. Você vai facundar na hora. E aí, na franqueza, a gente continua amigo e vou fazer até um filme para ele chamado Sobrevivente. Joguei um teaser. Luiz Carlos Martin. Eu vou começar no etarismo, então, eu escrevi a primeira crítica de cinema em jornal há 60 anos, exatamente, em 1966. E eu, ouvindo agora várias pessoas falarem que nunca visitaram o set, eu perdi a conta dos sets que eu visitei na minha vida no Brasil e até no exterior. E um dos sets, eu só vou falar isso, porque o Babem, por exemplo, reconstruiu o Carandiru em estúdio. Né? E eu fui 2 vezes ao set do Carandiru. E ele construiu a coisa mais opressiva que eu vi na minha vida, foi aquele set. Mas ele era cheio de paredes móveis, janelas, etc. e tal, para botar a câmera. Era uma loucura, aquilo parecia um quebra-cabeça, sabe? Para ajustar em função da câmera o que era o Carandiru de estúdio. Vejam, a gente está falando muito aqui do cara nefasto da internet, né? Bom, agora fala o analógico, né? Eu acho que o filme ele é realmente muito intrigante, ele levanta muitas questões, ele é muito complexo, etc. Mas eu, na realidade, eu queria só dar eu acho que no fundo vai ser um depoimento. Eu fiquei muito surpreso, assim, quando se levantou logo no início a questão da mulher, desaparece, etc. e tal, porque para mim sempre foi claro, né? Ela se cura, vai ser a próxima oponente no debate dele. E é por isso, inclusive, que ela já não volta para casa, né? Ela já terminou, ela já está no outro compartimento para esse embate que vem. E aí, sabe, é essa coisa assim, eu sempre acho que o filme, vocês fazem um filme e a gente dá sequência a esse filme, né? Como espectador, como jornalista, seja lá o que for, eu faço o meu filme a partir de vocês. E a partir desde ontem, que eu estou pensando assim, o filme ficou muito comigo. E eu estou pensando muito assim, o cara nefasto da internet, o Joker bolsonarista. Nós vamos Merkel, tu vai reabilitar esse cara nesse filme que está. Tu não faz um 2, pelo amor de Deus. Não, já. Né? Não faz um 2 porque vai dar merda. Eu acho que quem tem que fazer o 2 somos nós, né? E eu fico pensando, eu vou reabilitar esse filho da puta, ele vai recuar por amor a essa mulher? Não, porque no fundo a gente vê que ele não tem amor, né? Então ele vai para cima dela com a mesma violência com que ele foi. Então ele vai permanecer esse monstro, né? Esse vilão que foi construído. Tem recuo possível? Cara, eu estou pensando desde ontem, tentando construir. Eu acho que o cinema, apesar do Kieslowski, etc e tal, eu acho que a gente não deve psicologizar, né? Mas eu ando pensando aqui, mas esse cara, no 2
dois que prosseguem comigo que vai continuar filho da puta. Que vai continuar um monstro. Porque eu acho que não tem jeito. Você pagando, eu faço o que você Não, gente, olha, o filme é realmente intrigante. Ele ontem na saída, as manifestações assim eram 8 ou 80, né? Quem gostou muito, quem não gostou nada, e eu acho que isso é legal. Mas assim, com o próprio debate, que as questões vão sedimentando, né? Porque uma coisa ruim para quem trabalha com jornalismo cultural e crítica não é só essa questão. Hoje em dia todo mundo só quer saber a opinião, né? Gostou, né? Gostar ou não gostar é um dinheiro, né, cara? Às vezes, eu acho que talvez a melhor crítica que eu escrevi na minha vida foi de um filme que eu não gostei, mas eu tentei interpretar e construir alguma coisa. Gostar, dane-se, né? É uma questão muito pessoal. Então tem que... A questão é essa, é ter um respiro, um tempo para a gente pensar realmente nas questões que os filmes levantam e de que maneira elas podem ser, digamos assim, ajustadas ao nosso cotidiano, né? O filme, a minha primeira impressão depois do filme, quando eu levantei, é isso, é legal, é bozo, sabe, é legal, mas as questões estão caindo, né? Elas estão vindo e ele é mais complexo, mais rico, né? Seria muito bom se a gente pudesse ter esse filme até a eleição para a gente tentar ter Lula até 2030. Desculpe, não fiz pergunta. Não, vai ser... Suscitou vontade de falar coisas. A primeira, eu jamais faria o 2, jamais. Não, esse filme eu concordo com você. O 2 seria uma vulgaridade, assim, seria uma bobagem, porque é isso mesmo, deixa em aberto. E se esgotou, a história ali está fechada. Seria pior que Tubarão 2. Não tem por que fazer o 2. Duro de Matar 2, o cara de novo, para onde ele vai ter terror. Tem filmes que não tem que ter o 2, são uma forçação. E eu queria muito que o filme saísse esse ano, porque acho, e aí nem estamos falando de cinema, né? Estamos falando também de cinema. Se o Lula não ganhar, e aí pode se traduzir isso como se o Flávio ganhar, é o único que pode ganhar sem ser o Lula, não tem volta. Aí não tem volta. Aí não tem mais cinema. Até porque, como eles são movidos a ódio, eles estão com muito ódio do cinema, porque o cinema está no seu grande, não vou falar o melhor, porque o cinema brasileiro teve vários bons momentos, mas está num excelente momento, e nesse excelente momento fala-se muito do Bolsonaro, né? Não teve quase nenhuma entrevista do Wagner Moura onde ele não mencionou o Bolsonaro. Então eles vêm com todo o ódio. Primeiro dia de governo do Flávio, ele solta o pai, ou tenta soltar o pai, aí prende o STF, acaba com o cinema, não tem volta. Então a gente precisa que o Lula ganhe. Nem acho que o filme, claro, não tem essa, o filme não ajudaria na eleição do Lula, o filme não teria essa força, mas precisava, porque aí esse debate fica mais forte diante do filme. Tanto que eu conheci o Ricardo Stucker e eu pedi, Ricardo, me ajuda a exibir, eu queria exibir esse filme para o Lula, queria passar esse filme lá. Antes da Mari fazer a pergunta dela, eu quero falar duas coisas, que além da raiva do cinema pela Rede Secreta, pelo Eu Estou Aqui, e porque eles estão também caindo por causa do cinema, quando se meter a fazer o que não sabe. E outra coisa também, eu adoro Duro de Matar, o melhor filme de Natal já feito. Não devia ter o 2, mas eu gosto do 3, então devia ser do 1 ou 3. Gente, eu acho que o filme pode sim ajudar para a esquerda, e eu acho que está na hora da gente discutir uma coisa que é muito maior do que isso, que é a internet. A internet, ela incita a violência. Quanto mais nós somos violentos na internet, incisivos,
e a gente traz debates cada vez mais fortes, mais aquele conteúdo viraliza. Eles querem isso. É uma rede social baseada no vício, e é um vício de cada vez mais. Bolsonaro, ele encontrou isso, né? Então ele começa a ser citado várias vezes, isso ajuda a eleição dele, a esquerda não entendeu isso ainda. Sim. E continua citando. Então a gente tem um filme que gera um debate gigantesco, que é esse filme do Bolsonaro, que começa a elevar eles a um patamar que a gente viu lá em 2017, né? Então, assim, se esse filme ele tiver recortes bem feitos, a gente consegue sim com ele. E aí eu acho que está na hora da esquerda começar a pensar a internet de uma forma diferente, porque às vezes a gente está até, inclusive, lutando contra nós mesmos. Eu vi um esquete do Porta dos Fundos essa semana, uma esquete maravilhosa, mas aquilo ali utilizado pela direita, ela simplesmente lasca a gente. É uma piada fora de tempo, sabe? Você falou de uma coisa que me assusta muito, que o bolsonarismo consegue macular tudo que eles tocam. Nossa, eles dominam a internet de uma forma que a esquerda não domina ainda, gente. Não, dominam, tem muito dinheiro por trás deles, tem isso também. Eles dominam a linguagem e eles têm dinheiro por trás, então é uma coisa imbatível, né? E tem uma coisa que eles conseguem macular tudo. E eles conseguiram macular não só a bandeira do Brasil, a camisa da seleção, mas o conceito de liberdade. Eu hoje, por exemplo, falo em liberdade e me dá sério que eu estou falando uma coisa meio errada. E na internet, o conceito de liberdade eu acho que está muito perdido. Tudo tem regra, por que na internet não teria? Então eu concordo que você tem que ter regra na internet, porque está ficando uma loucura. Você poder mentir, assim, na vida, você conta umas mentirinhas, mas você poder mentir enquanto jornalista é uma coisa que a internet está permitindo. Isso não pode. É muito maluco, assim. Uma coisa que me assusta muito é ver esses vídeos de pessoas entrevistando bolsonaristas nas ruas. Exato. Não faz sentido o que as pessoas estão respondendo. E, gente, quando tiver um curso do Juliano Casarré, todo mundo cala a boca, porque a internet é isso, falem bem ou falem mal, mas falem de mim, e quanto mais se fala de mim, mais eu cresço. Não, isso é uma coisa também que é importante a esquerda talvez parar de responder um pouco, mencionar o Bolsonaro. Para de mencionar. Se eu ainda falasse com o Wagner, a gente não brigou não, tá, gente? Nem com o Antônio Fagundes eu não brigo com marcando aqui os ninguém, não. Ó, elenco de Deus é brasileiro, estou bem com todo mundo ainda. Bruce Koblevski, todos são meus amigos. Mas falaria pro Wagner, não fala mais dele não. Você é tão maior do que ele. Fala dele não, fala da tua carreira, fala do teu próximo filme que é com Panos Cosmatos. Fala disso, esquece esse cara tá preso. Deixa eu só falar uma coisa. Uma pena que ele tenha saído, mas eu acho legal falar. Ele tocou num ponto muito interessante, que a gente tem vários críticos, ou pessoas que falam sobre os filmes e tal, e fiquei tão emocionado com o que ele falou, né, dessa coisa do crítico não ser a pessoa que diz gostei ou não gostei. Acho um alerta muito interessante, porque eu tenho visto muito isso, e eu acho que o papel da crítica é estabelecer uma ponte de diálogo entre a obra e o espectador, sabe? Não é dizer o que acha, claro que dizer o que acha, o que não acha faz parte disso, mas eu tenho sentido muita falta dessa ponte, assim, de que a crítica possa ajudar o espectador a enxergar coisas que ele eventualmente não tem enxergado, ajudar na leitura, porque isso também faz parte da formação do público, né? Pena que ele saiu, porque eu fiquei muito tocado com o depoimento. Mas acho que é um movimento nesse sentido, principalmente na internet, e eu consigo pensar como exemplo do PH Santos e o Thiago Guimarães, inclusive o Thiago Guimarães, que é pernambucano, que eles fazem o que eu sempre achei que eu, quando estava atuante na crítica, queria fazer, não sabia como. Quer dizer que, eu digo, né, que na crítica de cinema, enquanto exercício de comunicação, a minha maior referência não é do cinema, a minha maior referência é Carl Sagan, que consegue levar as pessoas para a ciência. Eu queria que alguém fizesse isso pelo cinema, e eu sinto que esses dois, e mais outras pessoas na internet, lá, alguns inclusive estão aqui na sala, fazem isso com maestria. Por favor, Carissa. Eu disse que eu não vou falar hoje, vai ficar calada. Vai, Carissa. Não,
faz. Não, é só... Parem. É só por causa do que você está falando, eu acho que ainda é uma minoria. A gente, na verdade, está passando por um processo um tanto quanto complicado. E aí é engraçado porque eu não me encaixo tão bem em várias coisas, porque eu não estou nem do lado dessa criação de conteúdo que chega e que a pessoa simplesmente diz: o filme não é bom, não assistam. E nem, eu não sou jornalista, eu tenho formação em cinema, eu nunca trabalhei em mídia tradicional, apesar de já ter escrito para mídia impressa, mas enfim. E aí eu produzo vídeos, enfim, e aí é interessante, porque eu dialogo com esses dois lados e eu vejo que tem gente que simplesmente tem números exorbitantes. Não é o caso do Thiago. O Thiago faz outra coisa, realmente. Ele faz um conteúdo muito rico que ele leva para outros lugares. Mas ele é uma exceção. O que a gente tem visto hoje com os maiores números, infelizmente, e a gente vê isso, então, inclusive, na forma como essas pessoas alcançam tanta gente, é quem faz exatamente isso. Ai, vejam esse filme. 5 filmes para você assistir no seu final de semana. 5 filmes que estão escondidos na Netflix. Legal. Uma curadoria bem feita. Bom, eu tô aqui, faço a curadoria, né? Mas enfim. Uma curadoria bem feita é uma coisa muito interessante. Mas quem trabalha com crítica, trabalha com pensamento. E esses drops que estão acontecendo aí na internet, eles não fazem ninguém pensar, sabe? E aí a gente fica nesse lugar onde simplesmente um filme pode às vezes ser... Obrigada, tô bom. Onde o filme pode às vezes ser enterrado porque um influenciador, que é um termo que a gente deveria parar e pensar, influenciador, sabe? Tá mais preocupado em ganhar mimo do que, de fato, produzir um conteúdo que seja relevante, em falar sobre filme, em pensar sobre cinema e mais pensar sobre a sociedade, porque, enfim, a gente para falar sobre esse filme aqui e quantas perguntas foram relacionadas à sociedade. Então, eu fico me questionando. Eu acho super importante o que o Merten falou, e ele tem tantos anos de carreira, ao mesmo tempo que a gente tem outras pessoas aqui que são super jovens e que estão fazendo algo que é consistente. Mas, ao mesmo tempo, onde isso está chegando, sabe? Porque, às vezes, não tem debate. Só tem isso, assim, vou fazer uma sinopse do filme e ninguém vai pensar em nada do filme. Isso é um problema, sabe? Inclusive, bate até com o que a Mari falou, porque a gente está numa era de rage bait. Então é muito mais fácil, até para produzir conteúdo sobre cinema, instigar o ódio, porque o ódio engaja, o ódio dá número, e isso é muito real. É muito fácil viralizar, mas produzir um conteúdo, falar sobre cinema, fazer uma crítica que seja algo relevante e que instigue pensamento, isso não dá tanto número. E o ciclo, sabe, a lógica, porque todo mundo paga a conta, as pessoas querem ganhar dinheiro. Elas precisam também ganhar dinheiro, e aí vira essa contradição constante, sabe? Mas é isso que eu ia falar, assim, a gente tem que dançar conforme a música. Eu tive dos dois, eu estive e estou dos dois lados do balcão. Ou seja, eu já escrevi mais, já pensei mais, mas hoje em dia eu faço 5 filmes para ver na Netflix no final de semana. Porque é isso que as pessoas querem, né? Então, assim, infelizmente, a gente tem que dançar conforme a música. Mas uma coisa não precisa anular a outra, né? Acho que uma coisa, outra coisa. Miguel, você faz essa coisa de 5 filmes na Netflix, mas você se dispõe a ficar uma semana inteira aqui vendo curta-metragem, e você participa de todas as coletivas de curta, que é uma coisa que a gente sabe que não dá alcance nenhum. Então, a gente sabe muito bem o profissional que você é, a gente sabe o que te motiva nessas coisas, né? Não, e eu mesmo faço esse tipo de coisa, tá? Eu falei que eu estou num lugar bem livre, então assim, não é uma crítica. Não é uma crítica, eu te entendo também. E eu gosto do teu conteúdo porque você se dispõe a dialogar, né, ali no Instagram, né? Você pega uma pauta e vai dialogar com quem... Mas assim, eu vejo que as pessoas não querem nem ver 1 minuto de vídeo, entendeu? Elas já querem... Qual que é o nome do filme?
Botando nos comentários, inclusive. O nome do filme, assiste, filho, até o final, eu falo lá no final. É o tempo que você está falando do seu próximo filme. Acho que é isso. A atenção é não colocar o nome do filme para o pessoal começar a perguntar qual é o nome do filme e aí você engaja. Mas eu estou falando inclusive da gente, assim, porque a gente também não faz filme só para a gente também faz filme para entender o que a gente fez. O filme não é uma resposta, o filme é uma provocação, então a gente também entende o filme a partir de como ele acontece. Então essa falta é também para a gente, para que a gente que faz cinema, inclusive, pense mais sobre o que a gente está fazendo. Porque o cinema está vivendo um grande momento, sim, mas não está fácil, né? Porque a gente está com a ilusão de que o cinema está ganhando um espaço internacional que ele nunca ganhou, mas os filmes brasileiros estão, a grande maioria, está penando. Eu acabei de lançar um filme que ele teve um horário, e eu não estou falando só do meu, que a gente recebeu por borderô de todas as salas, todos os filmes brasileiros com 2, 3, 4, 6 pessoas por sessão. Então eu estou falando de um movimento inclusive para a gente, a própria classe não foi ver o filme, sabe? Porque é isso, virou quem consegue fazer 1 milhão de espectadores, virou quem consegue, né? Parece que o cinema perdeu interesse, entende? O interesse está em outro lugar. Então, isso não invalida o que você faz, uma coisa, outra coisa, outra coisa. É só uma provocação, porque eu achei bonito o Merten, que é um cara ter esse tipo de reflexão nesse momento da vida dele, entende? De ver um filme e falar, legal. E se deixar dormir e falar, peraí, caralho, né? Bonito um cara desse, assim. Acho que é isso que está faltando, assim. A gente também quer... A gente vem para esse debate não é para defender o filme, é para entender o que a gente fez. É troca. É troca, né? E essa troca está bem interessante, mas estamos chegando ao meio-dia e tem, acho que muita gente vai ter vídeo e tal, então vamos liberar, porque a Mari também tem demandas. E 7 da noite, novamente, Cemitério do Parque, mais um dia de competição. Muito obrigado. Posso só falar uma coisinha? Quero só falar que eu adorei. Foi um papo, falando em troca, foi um papo muito bom. E Barbieri, adorei, você foi na mosca. Adorei você sacar o que eu queria. Porque é difícil quando isso acontece, né? Assim, você perceber, pô, tem uma pretensão ali de fazer uma coisa para o mundo todo. Então, eu fiquei só triste que o Janus Filmes não fez uma pergunta. Pois é. Adorei sua camiseta. Não, fiquei só comentando aqui. Os colegas fizeram perguntas tão pertinentes. Pô, né? Mas tudo bem. Mas, gente, agora falando sério, adorei o papo. Foram perguntas ótimas mesmo. Super saudável e bom, assim, coisas que vocês falaram que eu não tinha pensado sobre o filme. Foi realmente muito bom. Queria agradecer a presença de todos e a visão de todos.